a continuidade do nosso módulo 3, Sistemas Especialistas e Lógica Difusa, e agora nós vamos à aula de Lógica Difusa, propriamente dita. Bom, então, só relembrando, né, no tema desse módulo, nós estamos falando sobre Sistemas Especialistas e Lógica Difusa. Nosso objetivo principal é compreender os principais conceitos em torno de sistemas especialistas e da lógica difusa, e os resultados esperados e a compreensão dos sistemas especialistas construídos na ausência de dados, já foi. Os conceitos básicos em torno da lógica difusa, é por onde nós vamos, e os estudos de caso do R, falta apenas o da lógica difusa. Então, vamos fazer a nossa breve introdução. A lógica difusa, ela surge para contrapor o conceito da lógica booleana. Então é importante nós definirmos o que é a lógica booleana. Na lógica booleana só existe dois estados possíveis: 0 e 1, on e off, yes ou no, brilhando, não brilhando, uma boa ideia, uma má ideia, sim ou não, e etc e tal. São duas possibilidades. Não existem 3, não existem 4, não existem 5. Se você perguntar para a lógica booleana se esse copo está cheio ou está vazio, você só tem duas possibilidades. Ou você diz que ele está cheio, ou você diz que ele está vazio. Você não pode dizer ele está meio cheio. Taça cheia, taça vazia, você escolhe. Mas não tem uma opção intermediária. Não existe uma terceira opção. A lógica difusa é uma metodologia de tomada de decisão e resolução de problemas que simula o pensamento humano, porque você não quer me convencer que você de fato pensou numa taça cheia ou vazia quando olhou ela pela metade. Você não pensa. Ela assume, a lógica difusa, qualquer valor real entre 0 e 1. Você pode fazer níveis diferentes, que ao invés de ser on e off, pode ter o mais ou menos. Pode ter, inclusive, mais níveis. Uma associação parcial, como uma subida de escada. Mas pode ser valor contínuo mesmo, 0,9315, 0,93 ou 1, 5, 6, 3, 4, 8, 10. Pode ser. Verdade ou associação parcial em 3, 4, 5, 6 ou mais níveis. Então nós temos calor, normal, frio. Super lento, lento, rápido, muito rápido. Muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto. Muito feio, feio, normal, bonito, muito bonito. Realmente quente, quente, morno, frio, realmente frio. Longe demais, meio longe, longe, próximo, meio próximo, próximo demais. Precisa ser só esses níveis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, pode botar. Quer botar 80 níveis? Põe 80 níveis. Quero botar 200 mil níveis? Põe 200 mil níveis. Quer usar um valor contínuo? Use um valor contínuo. Você associa os seus valores em curvas de distribuição. Aqui nós temos um exemplo de uma distribuição baseada em uma curva normal. Então você tem a variável. Repara o seguinte, ó. Isso aqui está associado a uma probabilidade, um grau, etc. e tal, da variável y1, né, que tem o seu pico aqui em 20 e o seu valor mínimo por volta de 50. Então, ela teria aqui, ó, o y2, y3, y4. Você também pode ter uma distribuição baseada em cone. Então, você vem daqui para cá numa linha reta e daqui para cá numa outra linha reta. Você também pode ter uma distribuição baseada em trapézio, onde você tem um platô, uma subida com uma linha reta,
um outro platô, uma descida com uma linha reta. Nós construímos isso. O algoritmo. Nós vamos fazer isso na prática. Vamos criar o universo. O universo que contém as minhas variáveis. Vamos criar as regras das específicas variáveis. A partir destas regras, vamos criar um modelo de inferência e, com base na minha avaliação, defusificar, que é efetivamente fornecer a resposta para o mundo real. Né? Porque a resposta no universo das variáveis não tem interpretação prática imediata. Eu esqueci de mencionar, eu estou tão acostumado a falar isso em lógica difusa, em português, que, na verdade, isso é muito popular, mas em inglês, lógica fuzzy. O pessoal fala lógica fuzzy, né? Fuzzy, logic, né? De inglês seria... Mas o pessoal costuma falar lógica, português, fuzzy, né? Por isso que é defusificar, é uma terminologia bem, enfim. Mas tá? Nós estamos falando lógica nebulosa, é a lógica fuzzy. Minhas referências, você as encontra aí, algumas das informações. Não vou dizer que nós temos só isso de teoria, não. Nós temos, na verdade, muita teoria, porque nós temos muitas questões a serem ponderadas sobre quais são as probabilidades que você vai ter, a distribuição, as curvas. Eu mostrei para vocês 3 curvas, né? Mas vocês podem criar outras curvas, outras estruturas que te dão algumas informações e inferências que, basicamente, constroem o universo. Tá? Mas eu quero aproveitar para resumir essa situação, que é a seguinte, ó, você tem a variável x, y, z, t, s, p, q, que influencia num certo resultado u. Só que a probabilidade, ou melhor, todas essas variáveis, elas são independentes e cada uma delas pode assumir um valor qualquer. E conforme elas assumem um valor, elas contribuem para maximizar ou minimizar a minha resposta U de interesse. Então, quando você tem uma variável só, você tem x com y. Se você tem duas, você tem x, y influenciando z. Se você tem 300, a coisa começa a ficar complicada, e até imaginar isso não é muito fácil. Então, nós temos coisas mais complexas a serem feitas. Além disso, elas não são lineares, né? Uma é linear, no formato de um cone, outra usa uma distribuição normal, uma terceira pode utilizar um platô, uma quarta pode utilizar uma forma fisiológica de curva diferente dessas padrões, mas no fundo, você tem as mesmas estruturas combinadas, né? Por isso que ela pode ser qualquer coisa, mas são formulações que você estrutura para criar estas ideias. Elas são bem interessantes, são ferramentas usualmente utilizadas no dia a dia das áreas, mas tem uma coisa bastante curiosa, ela ultimamente tem sido utilizada como uma ferramenta de agregação para a resolução de outros problemas com outras metodologias. Ou seja, você possui certas respostas que estão intimamente relacionadas a um conjunto de variáveis provenientes de uma lógica nebulosa. Tá? Dadas essas circunstâncias, você hoje em dia consegue ver problemas de aprendizagem de máquina utilizando redes neurais em conjunto com lógica nebulosa, porque você agrega um mecanismo ao outro e isso cria outros potenciais. Então, acho que os maiores potenciais dessa técnica é que elas transitam com facilidade relativa com outras técnicas. A outra coisa, que não é bem uma observação, mas uma mera curiosidade, lógica nebulosa, ela transita no limbo de definições. Eu já vi gente classificar lógica nebulosa como sistemas especialistas. Já vi pessoas classificarem lógica nebulosa como aprendizagem de máquina. Eu, basicamente, finjo que não preciso fazer essa classificação e classifico lógica nebulosa como lógica nebulosa e espero que ninguém me pergunte se ela é aprendizagem de máquina ou se ela é um sistema de
de um sistema especialista, porque essa é uma discussão que não leva a lugar nenhum e basicamente não muda a essência do aplicativo que você estiver desenvolvendo. Então, o que nós praticamente vimos nessa aula foram os conceitos básicos, teóricos, elementares do problema de lógica difusa. Vamos para a próxima aula, onde abordaremos os problemas práticos da lógica difusa. Obrigado.